é muito comum o pessoal desses anos de 1960, o pessoal que nasceu nessa época, né? Os velhinhos, tiozinho. Os experientes, os velhinhos não. Trabalharem desde cedo, né? Porque em sua grande maioria veio todo mundo de uma realidade muito difícil, assim, né? Ou veio o pessoal do Norte e Nordeste, ou o pessoal da Europa, que veio lascado também pro Brasil, né? Então, era cultural mesmo trabalharem desde cedo para ajudar de fato, né? E aí dentro disso daí eu quero que você fale pra gente um pouco, tipo, como que foi sua infância, seus irmãos, seus pais, o que você lembra, né? E como isso influenciou para que você de fato tivesse esses valores de, não, tá errado, não deve ser tratado assim, isso não deve acontecer, né? Porque acho que tá tudo muito ligado, né? Fala um pouco pra gente que eu vou ver um negócio que nossa. Tá, posso continuar falando, né? Fica à vontade. Então tá bom. Bom, então vamos lá. O que acontece? Na minha infância, a gente aprendeu o seguinte: qualquer coisa que você chegasse em casa, qualquer coisa que fosse, a minha mãe questionava. Então, por exemplo, se você ia para a escola, se você fosse para a escola e você trouxesse, por exemplo, uma borracha, a minha mãe automaticamente já questionava: o que é essa borracha? Como que você pegou a borracha? O que aconteceu? Então, isso, a gente já começou a entender que você não deve ter nada do que não é seu. Você não pode, não é que não deve, você não pode pegar nada do que não é seu. E isso é o que minha mãe ensinava pra gente, né? Outra coisa, quando eu era criança, então vamos lá, vamos começar bonitinho. Barbosa que perguntou, né? Isso, começar Então tá, Barbosa, um abraço pra você, meu querido. Então o que acontece? É o seguinte, eu sou de uma família, pai, mãe, eu sou a filha do meio, eu tenho uma irmã, minha irmã mais velha, ela é economista, é advogada. Certo. Eu sou a filha do meio, né? Sou professora e bacharel em Direito. O meu irmão, ele é militar, hoje na reserva, né? Policial militar, com muito orgulho. O orgulho dele, demais. E o que acontece? Quando nós éramos pequenos, nós éramos muito... Não vou chamar pobre, porque eu não gosto muito dessa palavra. A gente era muito assim, muito... sem condições. Muito... Então, por exemplo, a minha mãe... Será que alguém vai lembrar disso? Acho que não vai ter ninguém, não. Passava uma perua na rua, que a perua era o seguinte: ela comprava panela amassada ou garrafa. Certo. E você trocava por pintinho. Sério, mano? É tipo o programa da Eliana, você troca uma panela por um... Então, aí passava esse carro, então você tivesse panela, alguma coisa, eles davam um pintinho. Cada peça que seria um pintinho. Aí minha mãe falou o seguinte, pegou pintinho. Empreendedora. Aí minha mãe começou a criar frango. Aí meu pai fez um galinheiro no fundo de casa, minha mãe criava frango. E aí, a gente, no final da semana, a minha mãe, depois que os franguinhos estavam bonitinhos pro abate, minha mãe vendia aos domingos. Aí ela vendia, você queria só o franguinho morto ou você queria que tirasse, depenasse, mais limpo, era mais caro. Minha mãe... Certo. Né, empreendedora nata, né? Ligeira. E aí minha mãe fazia isso. Só que assim, aí minha mãe, uma vez por mês, minha mãe matava um frango que era pra gente comer. Certo. Então, por exemplo, em casa, a gente não tinha pão. Antigamente não tinha esse negócio de pão francês, pão com grão, pão não sei o quê. Era bengala. Tinha bengala na venda para você comprar. Tá. Certo? Era o que tinha. Era o que tinha na época. Então, uma vez por mês, a minha mãe matava um franguinho, né? Fazia. Minha mãe sempre muito zelosa, uma cozinheira de mão cheia, maravilhosa. E minha mãe fazia o franguinho. Só que eu me lembro que, por isso que hoje, olha, você vê como são as coisas, né? Sobrecoxa, a coxa e o peito a gente não podia comer. Porque meu pai tinha que levar na marmita. Caramba, ou seja, ficava com o que sobrava. Com a melhor parte. Pé, nossa, eu sou doente por pé de frango. Sério? Nossa, como quilos de pé de frango. Caramba. E então a gente podia comer as outras, assim, né? Costela, comia as partes menores, porque minha mãe falava, ó, o seu pai, ele come perto das pessoas. Então, ele tem que... A marmita tá lá um pé, um pescoço, isso. Né? Aí ela ensinou. Então, os valores começaram daí. Então, minha mãe ensinou pra gente que meu pai ia comer... Ele era motorista de ônibus. Meu pai era motorista de ônibus. Ele dirigiu, acho que uns 15, 16 anos motorista de ônibus. Muito pequeno, eu lembro, minha mãe fazia comida, aí o ônibus ia passar na esquina de casa às 10 da manhã. Minha mãe fazia marmita, amarrava com um paninho, e a gente saía para entregar para ele no ônibus. Que legal, né? Então, os valores vieram disso, da gente saber
o que era prioridade, o que podia e o que não podia. A minha mãe, a criação que a gente teve em casa foi muito mais da minha mãe, porque o meu pai, ele trabalhava, né? Mas mesmo assim, o meu pai, ele não tinha o mesmo zelo com a gente do que a minha mãe. Entendi. A gente era mais afastado. Meu pai, ele era mais diferente, o jeito dele. Ele era que ele também é o jeito teve, dele. né? E a minha mãe, a gente era mais próximo com a minha mãe. Então, a minha mãe fazia essas coisas, começou a fazer esse negocinho de frango, e aí é o seguinte, 3 filhos. A minha irmã fez 12 anos. Detalhe, em casa, 12 anos de idade significava o quê? Trabalho. Carteira profissional na mão. Parabéns, já vai lá no Poupatempo, não sei se era Poupatempo. Não, tirava a carteira profissional, aí ia lá no juiz, que tinha um juiz, lá tinha uma casa onde ficava um juiz, minha mãe levava uma coisa, ele fazia uma carta, tá autorizado, pode trabalhar. Que loucura, mano. Então, todo mundo 12 anos, então aí andando na fila, 3 filhos, né? Mamãe tá lá. Aí minha mãe fez chinelo, tirava pelinho de escovinha de pentear a sobrancelha, emendava corrente, ela buscava umas correntes, tinha que tirar um elo. Não, empreendedora nata. Porque a gente não tinha nada, e minha mãe batalhava muito. Aí se reinventar para poder sustentar, segurar o reggae, né? Exatamente. Aí a minha irmã mais velha foi trabalhar. Ela fez 12 anos, minha irmã foi trabalhar. Então, se a irmã mais velha foi trabalhar, a Beth cuida da casa, cozinha e cuida do Marcos. Você é a filha do meio. Do meio. Porque a minha irmã cuidava da gente. Aí minha irmã foi trabalhar, aí irmã tá passou. Com outra responsa, agora a responsa passa é da pra Beth. mim. Então, eu com 7 anos de idade, hoje eu não sou muito alta, você percebeu, né? Eu com 7 anos de idade, eu subia numa latinha, num galão, não é latinha, num galão de tinta e eu fazia comida. 7 anos, Beth? 7 anos de idade. Meu Deus do céu, cara. Entendeu? Aí eu tinha 7 anos hoje, rapaziada, molecada só quer jogar Free Fire, negócio. Só quer exigir que os pais deem coisas caras e se não dão ainda se rebelam. Meu Deus. Mas enfim, são outras épocas. 7 anos já cozinhava. Sim. Aí eu cuidava do meu irmão. Quando eu fiz 12 anos, o que ele fez? Fui trabalhar também. Aí eu fui trabalhar. E aí o meu irmão começou a cuidar da casa. Por quê? Todo mundo trabalhava. E aí minha mãe começou a costurar. Fazia costura. Sua mãe também não parava, hein, meu? Não. Caramba, velho. A minha mãe trabalhou demais. Demais. E... minha mãe é foda. Sua mãe costurando, até emociona, né? A mãe é como é. A história é complicada. Então, aí... Fica à vontade, é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Fala alguma coisa, vai deixar eu crescer desse sinistro. Rapaziada, ó, espere a nossa convidada. É normal, assim, ó. Esse é um dos motivos que me fazem querer continuar. Porque isso aqui não é sensacionalismo, aqui não é da pena, não é nada, mano. Aqui é história real. E quantas milhares de pessoas, mano, tem histórias iguais a da Beth, passam por isso, né? Toda a perda que a gente passa de pessoas muito próximas, né? Elas marcam a gente, ainda mais dependendo da história que elas têm, né? Então é absolutamente normal, tá? E eu fico muito feliz com isso, e não me interprete mal. Sim. Né? Ô, Mo, consegue pegar um papel aqui pra ela? Ou não? A produção me salva, a produção. A produção tá... Deixa eu administrar. Não, eu pego aqui. Ó, rapaziada, vai dando like, Beth, ó. Fala assim, ó, salva o pessoal da like, mandar superchat, ó, quem quiser pergunta, manda superchat, que hoje a rainha do Pix, gente. Hoje ela tá no Pix. Ai, não, gente, primeiro eu quero pedir desculpa, pelo amor de Deus, gente. Nossa, me desculpa. Mas já estou me recompondo. Manda o pessoal mandar superchat aí, Beth. É isso aí, pessoal. Vamos aproveitar e fazer aí um Pix, dar um like, compartilha. Chama os vizinhos, chama os parentes, vamos chorar junto. Não, mentira, não. Vamos rir. Não, já passou, já passou. Ai, muito obrigada. Perdão. Não, que isso. Então, rapaziada, acho que o maior exemplo daquilo que a gente espera aqui do nosso podcast é isso aí, né? Tem uns que a gente dá risada do começo ao fim, outro a gente vai dar risada, mas daqui a pouco a gente vai rir. Uma hora a gente vai dar risada e é normal, né? A lembrança é algo que a gente não tira nunca da memória, né? Mas vamos lá. Vamos lá, vamos retomando. Seu irmão passou a cozinhar e você foi trabalhar. Isso, aí eu fui trabalhar, aí meu irmão cuidava da casa. Seu primeiro emprego qual que foi? Fazia essas garrafas de água sanitária, extrusão. Com 12, 13 anos você já... 13 anos, tá. Né? E o meu irmão foi trabalhar, o primeiro emprego dele, ele foi ser empacotador de mercado, que era o clássico, né? Na época, ele trabalhou muito tempo ali, depois ele foi motoboy.
depois ele foi desenhista, projetista de uma empresa em São Paulo, e aí depois ele prestou um concurso e entrou na polícia e se aposentou lá. Né? Mas então, os valores todos, que eu não sei se eu consegui passar isso para o Barbosa, que havia perguntado. O que acontece? Nada vem fácil, você vai ter que suar para você ter alguma coisa. E aí minha mãe começou a costurar, e o que aconteceu? A gente começou a ter dinheiro para ir para a escola. Porque na escola, o aluno bom, o cara bom. Certo. Ele comprava lanche de mortadela na chapa. Ah, então eu queria saber se era o boyzão era quem tava na fila e comprava o lanche. O lanche de mortadela, porque o restante não comprava nada, comprava pouca coisa, entendeu? E aí minha mãe, com esse dinheiro que minha mãe foi ganhando, a gente começou o quê? Minha mãe costurava de manhã até de noite. Máquina industrial, direto, e ela aprendeu do nada. E aí foi o quê? Na caixinha, tinha uma caixinha onde fica a linha, essas coisas, ali sempre minha mãe deixava um dinheirinho. Sempre deixava um dinheirinho, por quê? Só que, por isso que eu falo, você ensinar os valores. Minha mãe falava assim, aqui tem um dinheirinho para vocês comprar uma balinha, um docinho. Certo. A gente pegava um negocinho lá, pronto, uma moedinha. Não ficava, não tinha má fé. Não estorvava, né? Entendeu? Não tinha má fé. E aí, a gente fazia isso, aí minha mãe costurava. Aí, determinado tempo, minha mãe, eu ajudei, de certa forma, a alfabetizar minha mãe, que ela pouco sabia, aí eu ajudei. Caramba. Aí tinha um programa que chamava-se Instituto Universal Brasileiro. Nossa, eu tô falando para gringo. Instituto Universal Brasileiro, que era assim, né? estudo por correspondência. Nossa, ficava na Praça Princesa Isabel. É o atual EAD, né? É o atual EAD. Online. Aí tinha umas revistinhas, a gente buscava. A minha mãe fez aquilo. Tinha propaganda disso na rádio? Tinha, né? Tinha, Instituto Universal Brasileiro. Tinha, assim, principalmente nos programas de música sertaneja. Pode crer. Linha sertaneja classe A. Estudo, tá dentro disso que você está falando. Como que você fazia com 12, 13 anos para estudar, trabalhar e estudar? Como que era? Trabalhava de manhã, o serviço, ele era das 6 às 2. Ah, tá. Aí tinha o período da tarde para estudar. Entendi. Aí depois, foi aquele período que eu falei que eu parei de estudar depois que eu voltei no supletivo. Né? Aí você matriculou a sua mãe no... Minha mãe foi fazer. Era uma espécie de escola, esse Instituto Universal Brasileiro? Era um curso à distância. Tá. Aí minha mãe começou a fazer um curso de enfermagem. Caramba, que legal, mano. E minha mãe se formou em enfermeira, Olha que atendente de enfermagem. E aí minha mãe foi trabalhar como enfermeira, como atendente de enfermagem.